Olá gente, aqui é Chef Pichu Lombo do restaurante Congolinare. Para quem não sabe, o Congolinare é um restaurante que apresenta as comidas típicas da República Democrática do Congo. Estou fazendo uma série de vídeos para poder falar sobre os ingredientes que vai nos nossos pratos e sobre a comida que se come no Congo. Estou fazendo uma série de vídeos onde eu apresento as receitas, falo sobre alguns ingredientes que se come, mas come no Congo e não se come aqui, e também que existe aqui. Falo. A folha de mandioca não é venenosa, é rico em cálcio. Isso é uma verdade que ninguém fala. Sempre quando... Por que eu falo isso? Porque a folha de mandioca é minha comida típica. Quando falamos de comida típica, é uma comida que identifica um povo, uma população. Mas quando eu falo aqui, você vai encontrar uma pessoa que vai falar: ah, não, sabe, de lá pode ser que não é venenoso, mas daqui é. Não, eu vou falar para você uma coisa. A folha, a mandioca em si tem como origem brasileiro. Nós temos o mesmo clima tropical, quer dizer, no Congo e na África é aqui. Quer dizer, é a mesma folha de mandioca. Se lá no Congo, na África, se come folha de mandioca, aqui também é comestível a folha de mandioca. Se lá nunca mataram as pessoas que comem folha de mandioca, aqui também não é. Se lá não é venenosa, aqui também não é venenosa. Aqui nós estou falando de mandioca. Eu sei que existem dois tipos de mandioca. Tem a mandioca brava e tem a mandioca que não é brava. A mandioca brava é a mandioca que se faz farinha. É só para fazer farinha. Mesmo lá na África existe. Tem mandioca brava que faz só farinha. Porque se você comer, você vai ficar... É muito amargo esse mandioca. Só para fazer farinha, é só para fazer outra massa, só para fazer a puba, só para fazer kwanga com esse mandioca brava. A mandioca não é brava, é mandioca para comer, para cozinhar, é para comer, para fazer os fufu, pasta, massa, para fazer as massas e poder comer, acompanhar o molho. Isso é mandioca. Mas se a folha de mandioca, quer dizer, da mandioca brava, a folha da mandioca brava, ou a folha da mandioca que não é brava, a folha da mandioca não é venenosa em si. Não é venenosa, a folha de mandioca é rico em cálcio e outros benefícios para a sua saúde. Pode consumir a folha de mandioca. Como é uma comida, nós precisamos pensar além da salada. Não podemos pensar só, limitar o nosso pensamento sempre. Quando vimos uma verdura, um vegetal, sempre pensamos em fazer salada. Não tudo que se come salada. Da mesma comida, não toda a comida que pode comer como salada. Não toda a comida que vai jogar para comer, tipo o arroz. Arroz é bom para cozinhar, mas tem seu tempo de cozimento. Se você comer arroz, o tempo de cozimento de arroz branco é 18 minutos. Se você tirar menos tempo, 10 minutos. Se você tirar 5 minutos, você come. Ainda pode te dar dor de barriga ou não. Aí dependendo de como seu corpo vai reagir com esse arroz, comer que não for com ponto. Ou se você passar ponto, vai ser papa, é que você vai saber como você vai fazer esse seu arroz. Tudo a comida tem seu tempo de cozimento. Da mesma forma, a folha de mandioca, para poder consumir, tem seu tempo de cozimento. Que vai a partir de 1h30 a 2 horas. Assim que se põe a folha de mandioca. Não podemos pensar... Nós comemos sempre folha de mandioca cozida. Então, porque nós nunca pensamos em fazer folha de mandioca de salada. Isso nunca se foi. Então, também não é aconselhável para fazer salada. Mas folha de mandioca para comer, nós comemos cozida. A folha de mandioca é cozido de 1h30 a 2 horas. Isso que folha de mandioca passou. A folha de mandioca fica pronto. Se você
se interessar a saber uma receita, a receber uma receita da folha de mandioca, se você ver, eu já fiz uma receita da folha de mandioca, como fazer molho de folha de mandioca, onde eu coloquei dendê. Aí nisso aí você pode colocar tudo que você quiser. A partir disso você pode fazer sua criatividade, para você poder colocar o que você quiser na sua folha de mandioca, dar o gosto que você quiser. As pessoas sempre falam, lá na África, outra questão, causa de não ter comida porque as pessoas comem a folha de mandioca. Vou mostrar para vocês que isso não é verdade. A fome, a pobreza na África não começou depois da colonização, começou na colonização e depois da colonização, começou na exploração da colonização. Mas se nós falamos da fome, da folha de mandioca, é uma comida típica. Para falar de uma comida típica, uma coisa típica começou antes da colonização, antes de começar a fome, antes de começar a pobreza na África. Antes de ter pobreza na África, antes de falar da pobreza da África, da fome, de falta da comida na África, já existiam as etnias. Quando falamos de uma comida típica não começou na colonização. A colonização de outros países tentaram eliminar as culturas. Mas na África, eles não conseguiram eliminar nossas culturas das nossas comidas. Quer dizer, o fato de comer a folha de mandioca não tem nada a ver com a pobreza nem com a fome da África. Vamos pensar o seguinte: nós temos muita planta comestível na África, mas não comestível aqui. Quando você tira muitas plantas que se come, aí você fica quase sem nada. Vamos pensar além da salada. Tudo a verdura, tudo vegetais, não é? Vamos pensar. Quando você fica só tudo salada, aí você fica limitado. Pode fazer refogado, você pode cozinhar folha de mandioca, mas tudo tem tempo. O tempo de cozimento do espinafre não pode fazer igual que você faz espinafre, você vai fazer repolho. Não é da mesma forma. Não é da mesma forma que você vai fazer pondu, que é folha de mandioca, que você vai fazer repolho ou espinafre. Não é a mesma coisa que você fazer caruru, que é uma planta, que é uma verdura também se come muito no Congo, que chama ndunda, que você vai fazer folha de mandioca. Cada verdura tem um jeito de fazer que é diferente, o seu jeito de cozinhar que é diferente, é seu tempo que é diferente, o seu tempo de cozimento. Aí só respeitando o tempo de cozimento de cada verdura, você vai comer toda a verdura muito gostoso. Um exemplo, eu vou sair da folha de mandioca para poder dar um exemplo. Se você fizer como você faz espinafre, o repolho, você vai comer repolho cru. Você não vai ter o gosto de cozinhar repolho, você vai comer igual salada. Se você pegar outra verdura, se você pegar outro vegetal, quiabo. Se você fizer quiabo como você faz qualquer outra coisa, espinafre, não vai conseguir comer. O tempo de como você faz espinafre não é a mesma coisa que você fazer a couve. Quer dizer, cada verdura tem o seu tempo de cozimento que tem que ser seguido, é como fazer a receita. Como eu já falei, se você quiser só ver nas receitas que eu já fiz, tem uma receita de folha de mandioca, e se você tiver uma folha de mandioca, é só você testar lá na sua casa. Então, vamos lá. Como toda receita começa no preparo e depois já cozinha. Preparo. Como você prepara somente para antes de cozinhar. Da mesma forma, a folha de mandioca você tem que preparar. Tem um tempo que você coloca. Quando você está no preparo da folha de mandioca, todo esse tempo conta em qualquer verdura. Se você vai pré-cozinhar espinafre, tem um tempo que você tem que deixar cozido, vai tirar, depois vai espremer para você poder refogar depois, dependendo do que você vai fazer. A couve, para poder cozinhar, tem que deixar um tempo para cozimento, para ficar no ponto que você quiser. Mas se a folha de mandioca, preparamos a folha de mandioca, passa primeiro na água,
é que depois vai moer no liquidificador ou numa máquina, como se faz na África, ou tem que fazer no pilão. Só que esse tempo, se você deixar muito tempo na água quente, o que faz? Essa folha de mandioca pode ficar levemente amargo, porque você levou muito tempo na água. Isso deixa muito isso no preparo, que deixa que a pessoa pode levar uma leve impressão para falar que não, a folha de mandioca é venenosa. Essa folha é um pouco amarga porque é a folha de mandioca brava. Não é bem assim, é questão de preparo. Quando você não preparou muito bem, não preparou muito bem sua folha de mandioca, vai ter consequências. Da mesma forma, qualquer comida, no preparo, quando você não preparou bem, o resultado vai ser diferente. Aí eu vou te dar uma dica, você que está me assistindo, é que você tem uma folha de mandioca. Para evitar qualquer coisa, para evitar esse passeio levemente amargo depois, para evitar, se você recebeu essa folha de mandioca na sua casa, já moído do liquidificador ou do moinho para moer a folha de mandioca, o que você tem que fazer? Coloca água, deixa cozinhar na água. Depois de cozinhar, quando essa água vai secar, deixa os 15 a 20 minutos cozinhando, com fogo baixo, fogo médio, fogo baixo, até aquela água. Quando aquela água vai secar, aí você pega, você passa na peneira. Você passa na peneira essa água, lava esse fundo. A folha de mandioca não é venenosa. A folha de mandioca não é venenosa. Por quê? Quando a pessoa acabou de dar luz, para ter mais leite, na África é aconselhável tomar tipo sopa, caldo, sopa de folha de mandioca cozido, mesma forma de cozinhar, sem muito dendê, só um pouco de dendê, talvez sem dendê. Aí cozinha isso aí com tudo tempero, tudo aí coloca mais água para ficar tipo sopa. Quando uma mulher toma esse sopa, pode comer esse sopa, tomar ou comer esse folha de mandioca como caldo, como uma sopa, aí vai produzir muito leite. Aí a criança também vai aproveitar desse leite materno. Eu estou falando que não, a folha de mandioca não é venenosa. É aconselhável quando você acabou de dar luz, é que você não tem muito leite, é só você beber muito caldo de folha de mandioca, mesma receita que eu apresentei, só que você não coloca dendê, ou coloca só bem pouco dendê para dar só aquele gosto só de dendê, mas deixa um pouco aguada. Aí só tomar todos os dias, só você comer essa sopa de folha de mandioca na refeição, aí você vai produzir, a mulher produz muito leite. Você não vai precisar já ao nascer do seu filho da fórmula, porque você vai produzir leite. Quando você não come essas verduras, a pessoa fica com carência de leite, que a folha de mandioca é rica em cálcio. A folha de mandioca ajuda a produzir mais leite para amamentar a mãe que está amamentando. A folha de mandioca pode tratar várias doenças. Quando a queimadura, é só pegar, moer a folha de mandioca, passar na queimadura, já vai tratar essa queimadura com a folha de doença, com a folha de mandioca. A folha de mandioca cru, eu sempre eu sabia que a folha de mandioca cru é para tratar as diferentes doenças. A folha de mandioca cozida é para comer. A folha de mandioca cru pode tratar micose. Se você tiver micose, é só você pegar a folha de mandioca cru, começar a passar no lugar, é que isso aí vai curar. Nós já falamos da queimadura também. Então, gente, é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Aí, qual que é o benefício de comer folha de mandioca para a sua saúde? Que é rico em cálcio, é rico em ferro. Aí você vai aumentar tudo isso para a sua saúde. Se a pessoa está amamentando, por que vai comer folha de mandioca?
porque vai ajudar a produzir mais leite. A folha de mandioca. A folha de mandioca ajuda também como medicinal. Aí, se tiver uma queimadura, é só passar a folha de mandioca. Isso aí vai aliviar e que vai curar a sua queimadura se você não estiver perto do hospital. Aí, se você tem micose, aí você pode colocar também a folha de mandioca, passar a folha de mandioca. Isso aí é uma cura, certeza que você vai passar, não vai passar muito mal para fazendo esse tipo de coisas. Aí já, nesse vídeo acabamos de concluir que a folha de mandioca não é venenosa, mas é rico em vários benefícios para a sua saúde. Gente, se você gostou, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Não deixa de deixar o sininho de notificação, porque quando eu vou colocar um novo vídeo, uma nova receita, para você ser o primeiro a ser avisado que então uma nova receita, um novo vídeo, para você poder saber um pouco mais. Ok, muito obrigado, até a próxima. Tchau.